Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Dr. Leni Lourenço e eu sou especialista na linguagem dos sonhos noturnos. Então quero agora neste vídeo falar com vocês um pouco a respeito do trabalho que eu desenvolvo já há algumas décadas a respeito da análise e interpretação dos sonhos. Neste vídeo eu quero priorizar principalmente a linguagem simbólica com que os sonhos se manifestam durante o tempo que nós estamos dormindo. Desculpe-me. Por que linguagem simbólica? Porque o sonho noturno, assim como os mitos, assim como os contos de fadas, como as lendas, o folclore, ele tem uma linguagem extremamente sutil, que em psicologia nós a conhecemos como linguagem simbólica. Ou seja, o que é linguagem simbólica? A pergunta que se faz de início. Linguagem simbólica é quando acontece o seguinte: quando nós mentalmente substituímos uma ideia, um pensamento, um sentimento por palavras e imagens iconográficas. Pode observar o seu sonho a partir de hoje. Ele é formado basicamente por imagens pictográficas e palavras. Mais imagens do que palavras. É só você observar com mais calma a partir de hoje, você vai chegar a essa constatação verídica. Indiscutível, é claro. Bom, se o sonho tem uma linguagem simbólica cuja função é substituir uma ideia, um sentimento, um pensamento, nada melhor do que nós exemplificarmos para ficar mais, como posso te dizer, ficar mais concreto essa exposição, essa argumentação que eu estou tendo, que eu estou tentando mostrar para vocês. Vamos pegar um exemplo bíblico. Tem um texto no Novo Testamento, mais especificamente no livro de Lucas, Lucas 11, 24 em diante, diz o seguinte: quando um espírito abandona um corpo, ele caminha por regiões desertas e áridas. Quando ele volta, se ele encontra a casa vazia, ele traz consigo 7 espíritos. E a pessoa passa a ser pior do que antes. É uma representação simbólica religiosa que refere-se à questão da recaída humana. E essa recaída pode referir-se a qualquer vício. Pode ser um vício em bebida alcoólica, um vício em tabagismo, um vício em uma ideia, um vício em um hábito, enfim. É tudo ligado à questão de uma substituição. Por quê? Porque casa nesse sentido bíblico não está significando casa propriamente dita, como esse ambiente em que eu faço a gravação desse vídeo. Casa significa, nesse contexto, a consciência do indivíduo. Assim como acontece nesse trecho que eu falei com vocês, também acontece no nosso sonho noturnos. Ele é recheado da linguagem simbólica. Então, para que nós o possamos entender, o que é necessário? Entender essa linguagem com que ele é tecido. Vamos partir para um segundo exemplo. Quando nós sonhamos que nós estamos atravessando um rio, por exemplo, nem sempre a palavra rio significa rio propriamente dito. O rio pode ser um símbolo de uma dificuldade. O fato de nós estarmos num certo instante da nossa vida,
com dificuldade, uma adversidade no meio do caminho, de nos modificarmos, de nos deslocarmos de um ponto A para um ponto B. O nosso sonho cria essa imagem de um rio para representar essa ideia, esse pensamento. Aí você pergunta, por que acontece de um sonho ser ordinariamente um representante das imagens em detrimento das palavras? Para isso, nós temos que dar um pulo na época pré-histórica, porque houve um momento na pré-história em que nós não tínhamos esse grau de civilização e humanização que nós temos agora, em que o homem, ele desenhava, representava os pensamentos através de desenhos. Isso está registrado no curso da história, daquelas cavernas pré-históricas, que aparecem aquelas imagens, aqueles ideogramas, aquelas imagens representativas dos pensamentos daqueles homens pré-históricos. E nós, por meio de um processo chamado hereditariedade, nós herdamos esse modus operandi, esse modus vivendi desses nossos antepassados. Interessante, não é? Uma coisa presente remonta a uma coisa que aconteceu talvez milhares, milhões de anos atrás. Depende muito do ponto de vista em que nós estamos tentando analisar essa situação, seja no ponto de vista criacionista, seja no ponto de vista evolucionista. Então a linguagem do sonho é uma linguagem simbólica, não é? E quando nós falamos em símbolos, nós temos que ter em mente que existem 3 tipos de símbolos na sociedade segundo a qual nós estamos inseridos. Existem os símbolos convencionais, existem os símbolos acidentais e existem os símbolos universais. Os símbolos convencionais são aqueles símbolos em que não expressa nada mais, nada menos do que uma relação entre o objeto em si e a ideia. Então, por exemplo, quando você vê o arroba de um e-mail, aquilo é apenas um símbolo convencional. Vai apenas dizer que é um meio de você utilizar um símbolo para transportar uma ideia, através do e-mail, por exemplo. Ou o farol, aquelas 3 faces do farol que nós já conhecemos, amarelo, verde e vermelho, cada qual tem uma significação, não representa nada mais, nada menos do que isso mesmo. Atenção, pare, vá. São símbolos convencionais. A maior parte dos símbolos existentes são símbolos convencionais. Nós utilizamos ele no nosso dia a dia. Ao lado dos símbolos convencionais, temos também os símbolos acidentais. Esse sim já pode ser considerado como uma coisa ligada à nossa interiorização humana, porque ele está ligado à questão do emocional, do sentimentalismo. Por exemplo, quando você se pega, às vezes, em um parque de diversões e você vê uma determinada nuvem no céu, e aquela nuvem se remonta a uma espécie de um passado na sua vida, a sua infância, por exemplo, que lhe traz lembranças, recordações, seja recordações positivas ou negativas para a sua vida. Então, é um símbolo acidental. A relação agora é uma relação mais pessoal, não uma relação coletiva como acontece com os símbolos convencionais. E o terceiro tipo de símbolo que nós conhecemos é o símbolo universal, que ele vale para todas as pessoas de norte, sul, leste e oeste do planeta. São os símbolos que todo mundo, nos nossos sonhos, por exemplo, esses símbolos são comuns. Símbolos como a terra, a água, o ar, o fogo, inúmeros símbolos existentes, estou apenas citando 4 deles, todos eles têm um significado universal. Quando alguém fala, por exemplo, sobre água, logo vem para nós a ideia de que é um símbolo de uma coisa pura, geradora de vida. Quando se fala, por exemplo, de água, está ligado à questão da higienização. Quando se fala, por exemplo, de ar,
está ligado, né, à questão da sobrevivência humana, o ar que nós respiramos. Quando fala de fogo, o fogo que calcina, que queima, que destrói. Então, esses três símbolos, eles são símbolos fundamentais para você entender como que se processa essas informações em nossa mente. Quando nós estamos sonhando, geralmente o que acontece, ele pegar esses símbolos, tanto os convencionais como os acidentais, como os símbolos dessa terceira estirpe, que são símbolos universais, e conversando uma linguagem pictográfica. Então, qual que é a função de nós, intérpretes e analistas de sonhos? Verificar qual que é a mensagem contida naquela imagem, naquela palavra que o nosso inconsciente está fazendo uma remodelação do nosso mundo inconsciente. Parece fácil, mas é uma coisa muito difícil. Acredito que talvez de 10 pessoas, talvez 9 pessoas, jamais vão conseguir entender essas questões ligadas ao simbolismo dos sonhos. Mas você que está assistindo a esse vídeo agora, aqui pelo YouTube, certamente está tendo agora as primeiras informações pertinentes a esse assunto, e certamente você vai conseguir aprender bastantemente sobre esse assunto comigo, aqui nesse canal, porque eu vou aprofundar cada vez mais esse assunto. Hoje eu falei com vocês especificamente sobre a questão dos símbolos e desses três símbolos que nós estamos aí analisando: os símbolos convencionais, os símbolos acidentais e os símbolos universais. E também um pouco da linguagem simbólica, matéria-prima com que o sonho ele é tecido. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse assunto e nós nos veremos em outra oportunidade. Tchau!